Boa noite, amigos de Os Analistas. Nós começamos uma sexta-feira tristes. Finalizamos uma semana de forma triste, porque parece que a gente está voltando a um estado de coisas que o trabalhador, o povo maranhense não merece. É a violência. Nós tivemos na manhã de hoje, depois de vários casos durante a semana, um homicídio, um assassinato que foi praticamente televisionado, porque poucos minutos depois já estava rolando em blogs, em grupos de WhatsApp, a imagem de um motorista de carrinho sendo abatido a tiros na frente do corpo de bombeiros, ali em frente à Praça da Bíblia, entre o centro e a Coreia, a saída da Cajazeiras, ou seja, um lugar de intenso movimento. Estamos apurando para tentar entender este fenômeno que nenhum pai de família quer que volte às nossas portas. Ao contrário, o que a gente quer é que isso diminua. Os assaltos a ônibus, um motorista foi assassinado no final da semana passada. Então, vamos combater a violência. A PM está na rua, que ela faça o seu trabalho com amor à população e que o judiciário seja fundamental nesse momento para que a ordem volte à nossa comunidade de 1,5 milhão de habitantes. Boa noite, Clodoaldo. Boa noite, Felipe. Triste momento esse que nós vivemos nesses últimos dias. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Felipe. Realmente um momento triste, esse momento da violência, mas eu queria falar sobre outro tipo de violência que também está acontecendo, uma violência contra o torcedor maranhense e contra o direito adquirido por uma entidade esportiva aqui em São Luís. Amanhã nós temos a finalíssima do Campeonato Maranhense 2020, Motoclube Sampaio Corrêa decidem no segundo jogo a final do estadual. E o que acontece? O Motoclube havia adquirido os direitos de transmitir os seus jogos, tinha o direito, construiu uma plataforma, investiu na plataforma para lá transmitir os seus jogos, cobrando ingresso, e o torcedor do Moto querendo ajudar o clube, pagando o ingresso para poder assistir na plataforma que o clube criou. Acontece que a Federação Maranhense, de repente, ontem decidiu que a transmissão do jogo não seria direito do Motoclube, apesar do segundo jogo ser o mandante do jogo. Então ele teria esse direito já adquirido, já acertado, mas a Federação Maranhense, o seu presidente da Federação, Antônio Américo, achou que não era devido e não quer dar o direito do Moto transmitir o seu jogo na final do Campeonato Maranhense. Diz que o direito do Moto só seria até a semifinal. Então se criou um imbróglio jurídico, isso deve ser resolvido. Deveria ser resolvido o mais rápido possível, mas parece que não vai. Inclusive, a própria Justiça Desportiva é subordinada à Federação Maranhense, que já é um absurdo, porque a Federação vai ser parte nessa história e, ao mesmo tempo, ela é a própria Justiça Desportiva, o que já é um total absurdo. E, pelo que parece, não vão decidir a tempo para que o Moto não possa recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para poder conseguir o seu direito adquirido, e vai ser prejudicado, pelo que eu estou vendo até o momento. O Moto, que tinha total direito de transmitir os seus jogos, se preparava para transmitir, já estava vendendo ingressos, já tinha vendido mais de 1.000 ingressos para os torcedores motenses assistirem o jogo na plataforma do Moto, agora está impedido por uma decisão que me parece muito arbitrária da Federação Maranhense de Futebol. Felipe, além de tudo, ainda tem um decreto de Bolsonaro que é anterior a essa resolução da Federação Maranhense, que dá aos clubes o direito de transmissão dos seus jogos. E só para lembrar, Felipe, antes de dar a palavra, que se não tivesse a pandemia, os clubes estariam vendendo seus ingressos e as pessoas estariam indo ao estádio. De quem seria esse dinheiro?
dos clubes, não das federações. Ou seja, o direito do clube de vender os ingressos para o torcedor está tolhido e justamente por isso tem esse decreto do presidente Bolsonaro. Por que não? Se você não pode vender o ingresso para o torcedor e para o estádio de futebol, você vende o ingresso para assistir na plataforma. Então está resolvido o problema dos clubes. E agora se criou um novo problema através da Federação de Futebol do Maranhão, né? Eu volto, se vocês me permitem, eu vou aqui colocar que eu sou péssimo em área de futebol. Eu entendo Mas você é bom de política. Tem muito política e economia nessa história. E aí eu queria novamente fazer uma leitura do papel do futebol e aonde ele se localiza. Eu lembro uma coisa, os estádios são públicos. Os estádios, eles podem até alugar os estádios. Inclusive, eu queria saber da federação, fica a pergunta aqui em aberto, né? Por que a federação afirma que dá as ambulâncias quando nós sabemos que as ambulâncias são alugadas ou é doada, cedida, vamos dizer assim, para os jogos pelo poder público municipal? Leia-se prefeito Edivaldo Holanda com sua sensibilidade, que sabe que mesmo sem torcedor, nós temos lá os jogadores, a imprensa, né, todo aquele círculo em volta do processo. Eu queria saber por que o presidente da federação vai a outro canal, né, a um site mentir. Porque é mentira. Inclusive, presidente, está aqui, eu tenho a prova de que a prefeitura é que está ajudando os times. E eu queria saber onde é que está esse dinheiro. E eu faço novamente uma procura do nosso procurador-geral do Ministério Público Estadual, porque eu entendo que o Ministério Público precisa, sim, fiscalizar definitivamente para onde está indo essa verba, qual é o esquema que tem montado, por que prejudicar? Só porque o presidente da federação é candidato a vereador e outros times têm também candidatos a vereador, o senhor não vai ganhar desse jeito, presidente. Não faça as pessoas investigarem a sua vida, porque o que o senhor está provocando é exatamente isso. Não faça o Ministério Público vir investigar a sua federação, porque é exatamente o que o senhor está fazendo. Nós precisamos entender definitivamente qual é o papel da Federação Maranhense, que passou 20 e tantos anos num esquema que era denunciado todo santo dia. No dia que cansaram do ex-presidente, né, tiraram só ele e colocaram um novo. Colocaram esse aí primeiro como interventor e está lá há quase 10 anos. Então, que loucura é essa? Que esquema é esse? Né? Só porque é candidato quer prejudicar o motoclube? Porque o presidente do motoclube também está na política? Preste atenção. O senhor não é mais inteligente do que as pessoas, o senhor não é mais inteligente do que o Ministério Público e o senhor não é mais capaz do que a imprensa. O senhor está errado, presidente da federação. Não o conheço, não o investiguei, não tenho nem a favor nem contra. Mas permitam as pessoas a lutar pelas paixões do povo, as paixões do esporte. E Felipe, Clodoaldo, tem mais uma coisa que eu queria me perguntar, que você estava me falando. Parece que a federação não deixa o moto transmitir o jogo, mas vai dar para uma emissora de TV aqui transmitir? Exatamente. Qual é o sentido disso? É incrível como... Primeiro, antes de chegar nesse ponto, eu quero chegar no ponto que o Felipe tocou, que é importantíssimo. Para onde vai o dinheiro da Federação Maranhense de Futebol? Porque os clubes é que gastam com salário de jogador, com manutenção, com tudo que envolve um clube de futebol, e o gasto é alto no clube de futebol, que parou muito tempo por conta da pandemia. Os clubes pagam taxas para a federação, para manter a federação, que não tem gasto já quase nenhum. Nem a ambulância, Felipe, como você colocou, eles recebem gastam. da CBF. Uhum. Lembrando uma já coisa, recebem recursos já para isso. Nós precisamos saber do Ministério Público e do Governo do Estado do Maranhão, se você me permite, eu queria um comentário seu sobre isso, porque há a questão do ICMS, que vem para ajudar os times, mas, se eu não me engano, a federação também recebe dinheiro sobre o ICMS que não é pago pelas empresas, porque o governo concede essa troca, né, junto com os times. A federação também recebe, presidente? É mais um benefício que a federação recebe sem conceder benefício para a sociedade, sem trazer benefício de volta para a sociedade. Agora a federação pega esse direito de transmissão,
tudo bem, que ela pode ter o direito de transmissão no seu canal do YouTube, mas ela cede, vende, não sei que tipo de contrato ela tem como emissora de televisão, para ela transmitir no seu site, uma grande emissora de televisão que tem um site, um portal, e transmite nesse portal os jogos, por que que a federação lucra com essa transmissão, ao invés dos clubes, que são quem realmente deveriam estar lucrando, porque, como eu já coloquei, se não tivesse pandemia, eles estariam lucrando com a venda dos ingressos, e a federação não, pega esse direito de transmissão e dá para uma emissora transmitir no seu site. Bonito isso, né? Olha, eu continuo dizendo que eu não entendo de futebol, né? Os meninos dizem que eu entendo de economia e de política. Eu entendo uma coisa bem melhor, de cheiros estranhos, de atitudes esquisitas. É a segunda vez que eu falo dessa federação aqui nesse programa. Estou começando a me interessar por essa federação. Estou começando a me interessar em começar a investigar o caminho e o papel. Só quero perguntar uma coisa, se algum de vocês sabem. Existe portal da transparência lá na federação? Porque isso tem que ter. O Ministério Público, a lei, exige que tenha a prestação de conta. No Motoclube tem. É o único. Aí que eu queria chegar. O único time que bota lá de forma transparente quando, como e por que é gasto o dinheiro é o Motoclube. E a federação? Mostra? Deveria, né? Mais não alguma mostra. coisa, Clodon? Não, é isso. Para finalizar isso, eu acho que só quem está se prejudicando é o torcedor do Moto, inclusive já comprou ingresso para transmissão na plataforma que o Moto criou, o Moto que gastou para construir essa plataforma. O torcedor compra ingresso para assistir na plataforma do Moto. Não, mas já compraram. Já compraram, já tinha vendido mais de 1.000 ingressos já. E agora como é que vai ficar essa situação? Tá complicado, né? Que violência é essa? Né? Assim a gente termina aqui o nosso primeiro bloco e voltamos já já para o segundo. De volta aqui com os analistas. Agora nós temos um especialista aqui na bancada, que é o Tiago Dias, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, que pode inclusive ajudar a gente, né, Clodoaldo, a discutir um pouco o que vale mais, se é uma medida presidencial ou como é o nome daquilo que a federação faz. Ou uma vontade do presidente. É uma portaria, um decreto. Fica à vontade, Clodoaldo. Presidente Tiago, então já voltando para o assunto que a gente tratou no primeiro bloco, a Federação Maranhense de Futebol decidiu tirar o direito do Moto transmitir o jogo, amanhã é a final do Campeonato Maranhense, sendo que o mando do campo é do Motoclube, mas justamente por conta da pandemia, os clubes fizeram outras plataformas, criaram suas plataformas para transmitir o jogo, com a MP em vigor do presidente da República, que dá esse direito aos clubes, mas o Moto agora perdeu esse direito porque a Federação Maranhense não quer deixar. Como é que soluciona um imbróglio como esse? Olha, tem que verificar as normas legais em vigor. Primeiro, falando da hierarquia das leis. Lei vale mais do que ato normativo, regulamento, qualquer decisão nesse nicho, decisão administrativa. A lei estadual mais do que a municipal, a federal mais do que a estadual e a Constituição mais do que a federal. Então, você observando a hierarquia das leis, aí você tem que verificar a validade da medida provisória e, se estiver em vigor, tem que ser aplicada. Esse é, tecnicamente falando, é o meu pensamento a respeito do tema. Aí, no caso, presidente, isso provavelmente não vai ser decidido amanhã. Eu não sei, acho que não. Provavelmente vai virar um processo, depois que tudo já tiver acontecido, que o Moto não tiver feito a sua transmissão, não tiver ganhado seu dinheiro, mas é uma lesão que nunca vai ser reparada, a não ser, sei lá, como é que fica nesse caso? Vai judicializar na justiça comum? Como é que é isso? Olha, falando em tese, né? Em tese, lógico, se o senhor não viu o processo. Eu até li, não conheço o processo, não entendi muito, mas não sei ao certo, a fundo, o que é a discussão, mas acredito que o Moto deva ter intentado as medidas cabíveis junto ao Tribunal de Justiça Desportivo, com pedido de liminar, e é cabível, assim, o pedido de liminar, que deve ser, com certeza, acredito que deva ser apreciado ante a urgência do caso, já que a final é amanhã, provavelmente deverá ser apreciado pelo relator antes dessa decisão, antes do jogo, a decisão do jogo.
Já existe, Felipe, a judicialização da política, agora existe a judicialização a politização dessa outra justiça desportiva aí que... Olha, eu queria até aproveitar aqui o nosso presidente, que é um homem de ampla visão no direito, porque eu, pela segunda vez, eu provoco a questão do Ministério Público em estar averiguando isso. Cabe ao Ministério Público, porque, veja, não sei se minha linha de raciocínio está correta, presidente. É feito em espaços públicos, que são os estádios. Existe o apoio do governo estadual e governo federal também com verbas e tudo mais, mas o governo estadual, por exemplo, existe o desconto do ICMS, ou seja, é dinheiro público. Não seria a hora do Ministério Público, da OAB, por exemplo, que é uma instituição seríssima e acreditada nesse país, em estar acompanhando, né, esse processo e estar tentando entender? Se eu não me engano, a OAB participa também desse processo lá no Conselho, lá na Justiça Esportiva ou não? A ordem especificamente não. Nós temos, assim como algumas outras instituições, o Tribunal de Justiça Desportiva e no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a nível nacional, a ordem é uma das instituições que faz indicação de componentes. Né? No caso do TJD, nós fazemos a indicação de 2 componentes, mas não é a representação da ordem, é porque a própria norma que regula o Tribunal de Justiça Desportivo diz que será composta por 2 advogados e a indicação desses 2 advogados será pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas não há uma questão de representação institucional dentro do tribunal. Entendi. O presidente, vamos entrar na política agora, né? Nós estamos vendo aí a constituição dos debates nessa emissora, naquela, todo mundo muito chamando a OAB para participar pela moral que a ordem tem, né, de lisura junto às outras instituições. E a TV Guará não, a TV Guará convidou os 12 candidatos, todo mundo com o mesmo direito, cada um com o mesmo tempo. Aqui é, né, Felipe? Aqui é com a gente mesmo, aqui são 10 anos de experiência. Até porque a gente sabe rezar a novena toda. A gente sabe. E tem emissoras aí querendo fazer com 4 candidatos, outra querendo retirar lá o que a lei fala, que é os que não têm representação. A ordem tem sido muito convocada para intermediar esse tipo de coisa por aí? Especificamente, nós somos convidados por uma determinada emissora que irá ter a participação de todos os candidatos a sermos responsáveis pela questão de direito de resposta. Nós aceitamos, acho que fico feliz com o convite e com as consultas feitas, porque representam a credibilidade que a ordem, sobretudo no nosso Estado, e nós somos convidados, temos junto à sociedade, junto às instituições, e é algo que nós sempre buscamos manter a independência, a isenção do OAB, a respeitabilidade. Eu sempre digo que, no nosso caso, nosso partido é a Constituição, nossa ideologia é a cidadania. E é isso que a gente prega, é isso que a gente defende, e que dentro do debate democrático prevaleça aquele que tiver as melhores propostas, as melhores ideias para as nossas 217 cidades, nossos 217 municípios, e que a gente consiga sair melhor dessas eleições. No nosso debate também a gente previu a participação do nosso advogado, especialista em direito eleitoral, a indicação de um da Ordem dos Advogados e um membro da diretoria da nossa emissora que vai avaliar os direitos de resposta. Então, já está feito pedido lá formalmente, agora aqui na frente aqui de algumas pessoas, hein, Felipe? Fico feliz. A OAB não pode faltar nesse processo todo. Certo. Agora, Tiago, eu queria perguntar um pouco sobre como foi o trabalho da advocacia nesse período de pandemia. Logo no começo da pandemia se discutiu muito que ia precisar ainda mais de advogados, as demandas jurídicas iam ser muito grandes, muita coisa nova, muita coisa que a gente nem sabe como alocar no mundo jurídico diante de tanta novidade da pandemia. Como é que foi esse trabalho dos advogados nesse período, que com fórum fechado, depois que começaram a abrir as atividades? Como é que está sendo até agora esse trabalho da advocacia em meio à pandemia? Olha, tenho dito que a gente vive, sociedade de uma maneira geral e a advocacia de maneira muito especial, um momento de profunda transformação. E toda transformação
traz dificuldades de adaptação. São adaptações naturais. Eu digo que a gente vive um processo cultural, vivia um processo cultural que a gente antecipou ele em 15 anos. Então, um exemplo aqui, de maneira muito rápida para você. Questão da virtualização dos processos. É algo que já vinha acontecendo, a gente já trabalhava na Justiça do Trabalho com processo judicial eletrônico há muitos anos, na Justiça Estadual vinha esse processo de alguns anos para cá, mas a maior parte do acervo ainda era físico. Com a pandemia, você viu a indispensabilidade da gente acabar com o processo físico o mais breve possível. Por quê? Porque os processos físicos ficaram parados durante 4, 5, 6 meses, porque, enfim, as contingências sanitárias assim exigiram, e demonstraram a importância de que a gente fizesse essa travessia que vinha sendo feita para e passo, a passos pequenos, até muito pequenos, deve ser feita de maneira muito rápida. Hoje mesmo, é coincidências, assinei um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, onde a ordem irá ceder estagiários ao Tribunal de Justiça, Justiça Estadual do Estado do Maranhão, que ele já tem um contingente de funcionários e também de pessoas cedidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, para fazer digitalização dos processos físicos e migração desses processos para a plataforma virtual. Você vê, algo que vinha sendo feito num ritmo lento, se viu a urgência de que isso seja feito com a maior velocidade possível. A pandemia nos trouxe isso. E um outro exemplo dentro desse mesmo cenário. Você tinha algo que certamente ia ocorrer mais à frente, na hora que você tivesse todos os processos eletrônicos, a questão das audiências, principalmente as audiências de conciliação, naturalmente você ia se questionar se não podia fazer elas também de maneira virtual. As sustentações orais no Tribunal de Justiça, já tem essa ferramenta há alguns anos, mas do ponto de vista prático não era utilizado por ninguém. E todo mundo começou a ver a necessidade de se adaptar a essas novas ferramentas com velocidade, com urgência, e isso está sendo feito, eu digo que é um processo que duraria 10, 15 anos, foram feitos em 5 meses. Claro, isso traz dificuldade. Quem não estava pronto para fazer uma audiência virtual, para fazer uma sustentação virtual, para o processo eletrônico, para os novos nichos de direito que irão se acentuar, eu tenho dito, questão trabalhista, as mudanças todas que ocorreram na legislação, isso, e o número enorme por conta da crise econômico-financeira de demissões, isso redundou num aumento significativo de demanda da Justiça do Trabalho. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, em torno de 50% nos últimos 5 meses, um aumento. Você vai ter recuperações judiciais das empresas que estão entrando em falência ou em recuperação judicial. Você vai ter questionamentos tributários por conta das medidas provisórias tributárias, enfim. Isso, eu estou aqui apresentando o cenário. Agora, está todo mundo preparado para esse cenário? Não, isso é uma transformação que todo mundo vai ter que fazer com muita velocidade, e quem fizer melhor e de maneira mais rápida sai na frente. O senhor já falou que acelerou o processo e absurdamente, né, de 10 anos para 5 meses é quase um justicialismo, né? Exatamente. Mas desburocratiza também, Tiago? Eu acho que sim, tem desburocratizado, porque o ambiente virtual ele é menos burocrático do que a questão física. E naturalmente tem se buscado ferramentas que diminuam a burocracia para que as coisas se tornem mais céleres, mais dinâmica. A dinâmica virtual é uma dinâmica diferente. É o bate-bola, é aquela coisa mais simples. Entendi. A gente faz a nossa paradinha e volta já para o terceiro bloco com o Tiago Dias. De volta aqui com os analistas que não param de discutir mesmo nos intervalos. O intervalo continua. Recebemos aqui nesses dois dois últimos blocos do programa o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Maranhão, Tiago Dias, que é um parceiro nosso quase aqui dos analistas, com né? Muita alegria. Felipe. Eu queria uma leitura, uma visão, né, sobre esse, vamos dizer, quase escândalo, porque voltar atrás da subida meteórica de 600 e tantos advogados gerais da União, e que já caiu porque a opinião pública foi tão pesada que não durou 24 horas, né? E levando em conta o decreto do presidente. Mas como é que o senhor olha uns membros de um órgão que todos vão para o topo automaticamente, quer dizer, não vai ter evolução, né? Não vai ter degraus, não vai ter responsabilidade, todo mundo já está pronto para se aposentar.
E fora a questão do desaforo com a população brasileira. Como é que o senhor, presidente da OAB do Maranhão, observa um processo desse? Primeiro, com preocupação em relação à medida provisória, já que se voltou atrás, é porque não houve uma reflexão mais profunda na edição dela, né, no decreto. Porque eu acho que se voltou-se atrás por pressão em 24, em 48 horas, é porque talvez não tenha havido a reflexão e análise necessária quando de sua edição. Do ponto de vista pragmático, eu acho que as instituições, com a sociedade, com tudo de maneira geral, você tem que ter a base maior do que, dentro da pirâmide, a base maior do que o topo. Senão você inverte a lógica das coisas e não consegue funcionar como deveria, né? Com a dinâmica que precisa funcionar toda qualquer instituição. Eu diria que é uma tribo com muito cacique e pouco índio, né? Isso é preocupante. E eu queria aproveitar que já há muito tempo eu faço essa crítica, né? Porque realmente é muito estranho, né? Você paga o salário do funcionário, você paga uma estrutura luxuosa e milionária, porque trabalham em ambientes que são indiscutivelmente... Eu estou falando dos procuradores, principalmente, que tanto recebem excelentes salários, como também ganham nas causas. O senhor acha isso correto? Mesmo o senhor sendo presidente, mesmo eles sendo advogados? Eu acho que isso traz benefícios ao Estado, à Fazenda Pública de uma maneira geral. O que eu quero dizer com isso? É como alguém que trabalha no setor de cobrança, me refiro, por exemplo, às ações de execução fiscal. Você pode ter certeza que o empenho dos procuradores será muito maior, e não estou dizendo que não haja empenho pelo salário já recebido, claro que há, mas o empenho deles será ainda maior de ganhar, não só de interpor a causa, mas de ganhar a causa, de ter celeridade na causa, de buscar bens do devedor, se ele receber a sucumbência do outro lado. Eu acho que o Estado, quando tem a norma legal que prevê isso, não está pensando só em beneficiar os procuradores, está sobretudo pensando em se beneficiar com o trabalho exercido por aqueles que lhe prestam serviço. Mas é estranho, presidente. Não, aí é uma discussão, a reforma administrativa que aí é prevista talvez ser discutida. Diante da miséria desse país, de um país que nós temos 36 milhões de pessoas atendendo, vivendo de cento e poucos reais do Bolsa Família, e agora se descobre mais 50 milhões que não tinha nem CPF. Onde é que estão os procuradores? Onde é que estão todos esses órgãos? Deixa eu perguntar outra coisa, então, para ver o que o presidente acha. Eu só quero dizer o seguinte, essas perguntas estão fazendo, mas a OAB não participa desse, isso é constitucional. Sim, não tem nada a ver com isso. É só uma leitura, por favor. Se o senhor fosse um desses procuradores, presidente, agora é o Tiago, o advogado, que vai responder. Se o senhor fosse um desses procuradores lá, concursado, né, com estabilidade, mas tivesse que escolher entre o salário ou o prolabore, não, como é que chama o que ganha do processo? A de êxito, no caso. O êxito, a sucumbência. A sucumbência, isso. Qual o senhor escolheria? Isso é maldade. Não é obrigado a responder. Pela minha opção, pela advocacia, eu nunca fiz um concurso na minha vida, eu trabalharia pela sucumbência, porque eu gosto de trabalhar pelo resultado e dar resultado no meu trabalho. Uma vez, como o senhor mesmo defendeu, e eu até concordo, Felipe, com a resposta do presidente, que todos vão se esforçar para ganhar as causas e trazer benefícios para o Estado, né? Agora, eu acho que se a gente fizesse essa reforma, Felipe, tirasse esse salário e deixasse a sucumbência, eu acho que grandes advogados ainda iam querer esse cargo. Certamente. Né? Deixar o salário bem baixinho só para registrar sucumbência, para o cara se esforçar, acho bom também. Um salário bem baixinho, tipo de jornalista? Tipo o nosso, ninguém que quer. É bem pequenininho. Não, mas pela sucumbência, o cara vai trabalhar pela sucumbência. Agora, eu queria aproveitar, presidente, porque é uma inquietação que tenho certeza que muitos nossos telespectadores, formandos em direito, estão nesse momento de pandemia, até para se formar, uma dificuldade muito grande, não sabe como é que vai ficar. A UFMA, por exemplo, está voltando agora, as aulas, voltou em setembro com aulas remotas. Eu quero saber como é que está o planejamento do exame da ordem de 2020. Vai ter, não vai ter? Vai ser de uma outra forma online? Como é que está o planejamento para isso? A previsão, pelo menos o que está ditado pela coordenação do Conselho Federal, que trata da coordenação do exame de ordem, é que, salvo engano, em dezembro teremos a segunda etapa do exame, que começou, acho que foi em janeiro, fevereiro, teve a primeira etapa, a segunda etapa era para o final de março, acredito, e aí por conta da pandemia foi suspenso, acredito que seja em dezembro, e mantendo-se o calendário, acredito que em fevereiro tem a primeira etapa do próximo exame.
né? A ordem tem sido muito cautelosa nessa questão de pandemia, porque como o exame, e aí é uma questão importante, já recebi mensagem de diversos alunos, diversas pessoas que estão fazendo exame de ordem, entendo a angústia, a preocupação, pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, querem trabalhar, querem, enfim, ganhar o seu ganha-pão, mas como o exame é nacional, nossa realidade do Maranhão é uma. A realidade no sul do Brasil, por exemplo, nós estamos no ápice, no pico da pandemia, no sul, nesse momento. E a prova é nacional. Então, a cautela da ordem é que não adianta eu ver o estado A, o estado B, o estado C. O AB está vendo o país como inteiro para poder realizar a prova. Então, compreendo a urgência, a ansiedade, né? Às vezes até o desespero de algumas pessoas que precisam fazer esse exame de ordem para começar a trabalhar, mas a ordem está preocupada com a questão sanitária e a saúde de todos, que é também prioritária. E esse exame, presidente, ele tinha um índice de reprovação enorme, assim. Não, né? Ainda continua do mesmo jeito? Acima de 80%. E isso demonstra, com maneira muito clara, eu sempre digo isso, é um exame de autossuficiência, de proficiência, a pessoa não compete com ninguém. A única pessoa que você compete é com você mesmo. Você tem que tirar uma nota mínima na prova. E isso demonstra, infelizmente, o nível, de uma maneira geral, e eu não estou falando de uma ou de outra, o nível, de uma maneira geral, das universidades brasileiras. Nós vivemos, da década de 90 para cá, sem individualizar governo, mas uma política pública de fomento à instalação de novas universidades, simplesmente para fazer número, para dizer, olha, o país passou a ter 10, 20, 30% de pessoas com nível superior. Assim como se fez um pouco antes com a questão da alfabetização. A pessoa escrevia, desenhava o nome, está alfabetizado, quando na verdade isso não é alfabetização. A mesma coisa foi feita com o nível superior. Se preocupou com a escala, com o volume, com a quantidade, nos preocupou até hoje com a qualidade. E a qualidade é sofrível da grande maioria das universidades, e isso é representado dentro do exame de ordem. Agora, o exame de ordem é essencial porque defende a sociedade, não defende a advocacia. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo, não, porque o AB quer o exame de ordem, que arrecada com o exame de ordem. Ora, era muito melhor para a ordem ter 4 milhões de profissionais pagando anuidade, porque tem 1.300.000, que já é um número... nós temos mais do que... boa parte dos países do mundo juntos, o número de advogados no Brasil. Então, era muito melhor, em vez de ter 1.300.000, ter 4 milhões, nós teríamos provavelmente mais advogados que o resto do mundo inteiro juntos, pagando anuidade, do que ter o exame de ordem. Mas isso causaria um prejuízo à sociedade enorme, porque advogado lidar com direitos essenciais, lidar com a liberdade, lidar com o patrimônio, com as relações familiares e afetivas. Você já imaginou, você perdeu o seu patrimônio, você perdeu a sua liberdade, porque alguém que não está preparado minimamente para lhe defender, pega a sua causa e vai fazer uma petição de maneira equivocada? Isso é uma defesa da própria sociedade. Eu acho que nós deveríamos ter um exame rigoroso para todas as profissões e não só a advocacia, a medicina. Engenharia, medicina, que mexem com vidas, essas são fundamentais, né? Presidente, aproveitando que ontem também nós estávamos num debate, né, já acho que pensando na sua presença hoje, eu queria falar de duas coisas. A primeira, por que as custas no Estado, na Justiça Estadual, é tão cara e na Justiça Federal é mais viável? E a segunda questão, o senhor acredita que nós temos que ter cartórios, e principalmente dessa forma que é dada a A ou B, mesmo passando em concurso público, né? Essa riqueza que esses donos de cartório acumulam, né? Pela ineficiência, só pergunta difícil, presidente, mas fique à vontade. Pela ineficiência que nós temos, né? Ontem eu estava brincando dizendo que hoje nós temos a área de informática, né? Em todos os cartórios. Antigamente a gente tinha que ser amigo do dono do cartório para andar o processo, e o prazo é o mesmo quando não é mais longo. Sim. Por que não os cartórios serem do Estado, os funcionários terem do Estado e acabar com essa loucura? Olha, duas perguntas. Primeiro, as custas judiciais. De uma maneira geral, as custas judiciais são caríssimas no Brasil como um todo. O nosso poder judiciário como um todo, ele é uma máquina pesadíssima, com quantidade enorme de funcionários. Alguns privilégios, de uma maneira geral, talvez precisem ser discutidos,
Isso não estou falando, acho que o nosso judiciário, inclusive no Maranhão, é uma das que tem as custas mais baixas do Brasil. Faço essa ressalva, precisa ser feito esse destaque. Nós temos mínimo, o teto, na verdade, no Ceará, em São Paulo, em alguns locais, que são impensáveis, o valor que pode ser pago de custas judiciais. Né? Isso, efetivamente, inibe o acesso à justiça, que é uma das obrigações do Estado. O poder Estado, uma das principais funções do poder Estado é a justiça, porque a justiça traz paz social. Não existe sociedade sem poder judiciário, sem justiça, sem você distribuir justiça à sociedade. Então, o poder judiciário é essencial. E, mas de uma maneira geral, é um poder pesado. Nós temos hoje no Brasil mais de 100 milhões de processos, é algo que também precisa ser refletido, tem que ser repensado, né? Precisa ser discutido com profundidade a formatação, talvez, do nosso poder judiciário. Mas, sem dúvida nenhuma, a questão das custas é algo que precisa ser visto. Agora, precisa ser feito um destaque. Acabei de dizer que o Brasil tem mais de 100 milhões de processos. Você sabe de quem é a responsabilidade de mais de 50% desse processo? Do próprio poder público. Mais de 50% dos processos existentes no Brasil envolvem algum ente estatal, como autor ou como réu. Então você vê, o custo judiciário, 50% dele é o próprio poder público, que usa nossos impostos para pagar as custas judiciárias, que gera demanda para o judiciário ser deste tamanho, por meio de demandas de todos os tipos. Porque é inoperante. Porque é inoperante o poder público de uma maneira geral. Então, isso sim precisa ser refletido com muito mais profundidade. Quanto à questão dos cartórios, eu acho sim, precisa de um debate profundo. São concessões públicas, inclusive hoje à tarde tive uma conversa. Claro, eu acho que quem passa no concurso e as regras postas devem ser respeitadas. O direito adquirido, assim, tudo aquilo que está pré-estabelecido precisa ser respeitado, quem passou precisa ter suas garantias observadas. Mas não é razoável num país como o Brasil, assim como país nenhum do mundo, eu dizer, vou estudar para passar no concurso e assumir um cartório, qualquer que seja, no Brasil, que ganha 2 milhões de reais ou que arrecada 2 milhões de reais por mês. Isso não é um concurso público, isso é um prêmio da loteria. É mais que um prêmio de loteria. Então, é algo que, claro, e aí talvez tenha algumas resistências, precisa ser discutido. E continua ineficientes. Essa é a regra, essa é a realidade de 99% dos cartórios? Não. A realidade de 99% dos cartórios está no interior do estado, com dificuldade, ralando, né? Mas você precisa repensar como um todo, porque também tem esse 1, 2% que tem uma realidade que é algo que vem quase que de resquícios de império. Só para a gente finalizar o programa, e a questão do cartório imobiliário? A gente paga um ITBI gigantesco, que é praticamente um IPQP, né, para lembrar os quintos dos infernos de ontem. Aí a gente paga uma escritura e um registro da escritura. O senhor vê necessidade em tudo isso? O sistema cartorário brasileiro, de uma maneira geral, a lei de registro público, é o que a gente estava falando da burocracia. Ela ainda tem uma série de resquícios burocráticos que, cada vez mais, com a virtualização, vão se tornar desnecessários. Você já imaginou quando tudo isso estiver virtualizado, você vai pegar uma certidão virtual e vai fazer a escritura virtual e vai ficar tudo no mesmo arquivo. Será que vão deixar isso? Não vai ter muito sentido, né? Então, acho que essa discussão passa pela transformação que a sociedade vem vivendo, que, como disse, foi acentuada pela pandemia e que vai mexer com tudo isso. Presidente, espero que o senhor arranje um tempinho para vir aqui quando a gente estiver na beira da eleição para a gente fazer essa conclusão. Pode ser lá no dia 13 de novembro. Vamos tentar. Perfeito. No mais, agradeço imensamente pela sua presença mais uma vez aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir aqui. Sempre reclama porque passa rápido, porque é tão bom que passa rápido demais. Mas realmente eu sempre digo que quando os entrevistadores são bons, o tempo passa e a gente não vê. Mas porque as perguntas são bem feitas e sempre... Por isso é que o programa de vocês cada vez mais com mais audiência e crescendo. Em nome dos meninos, agradeço suas palavras bondosas. Obrigado, Felipe. Obrigado, Clodoaldo, Tiago Dias, Juninho, Popó, Sérgio, Paulinho lá em cima. Toda a família Guará. Desejo um final de semana de muita paz para todos. Que a violência termine hoje, inclusive as ameaças de morte ao governador Flávio Dino. Vamos refletir, cada um à sua maneira, um na sua igreja
qualquer tipo que seja, no seu terreiro, ou nos livros de filosofia, nos livros de poesia ou nas meditações. De todos esses lugares, a gente pode descobrir o que é a paz e o quanto que ela nos enobrece. Até segunda-feira! Eu não sei de nada.